Nessa aula, vamos falar sobre a legislação para o terapeuta de spa. Eu vou me ater especificamente aos terapeutas holísticos, terapeutas integrativos, naturais e aqueles profissionais que são formados em massoterapia ou mesmo que fizeram cursos livres em massagem. Esses profissionais não necessariamente precisam estar enquadrados em um conselho de classe. Não há obrigatoriedade deles terem uma carteirinha ou um número de registro, por exemplo, pois essa profissão no Brasil ela é autorregulamentada. Não há uma obrigatoriedade deles pertencerem a esses conselhos. Porém, os profissionais que são da área de estética, massoterapia, ou mesmo os fisioterapeutas com cursos superiores ou cursos técnicos de um grande número de horas, necessariamente eles vão ter que ser filiados a algum conselho de acordo com o curso que eles fizeram, porque realmente os professores, as escolas vão orientá-los para isso. Mas aqui nessas aulas eu vou me ater especificamente a esses profissionais que são da massoterapia e das terapias holísticas. Então eu começo dizendo que assim que o terapeuta decide trabalhar com técnicas de spa, com massagens, com terapias integrativas e naturais, ele precisa ter um registro como profissional autônomo. O ideal é que comece como microempreendedor individual e assim que ele for aumentando, crescendo a sua empresa ou quiser montar uma empresa maior, existe uma outra categoria que é o microempreendedor. Mas quando é um microempreendedor individual, é muito simples, pelos sites do governo você já consegue fazer essa própria inscrição e fazer o pagamento dos seus impostos corretamente pelo próprio site. Você também consegue emitir as próprias notas fiscais. E caso você não queira fazer esse trabalho todo, você pode contar com o auxílio de um contador. Sim, existem mensalidades para contadores que são em valores acessíveis, inclusive eu posso até indicar para você aqui também, depois como bônus. E cada profissional vai se identificar, vai descobrir se ele prefere ele mesmo cuidar dessas questões burocráticas de notas e tudo mais, ou prefere contratar um contador. Mas é interessante que esse contador esteja dentro do orçamento do terapeuta de spa para que você não fique pagando mais do que está recebendo. Então, essa é uma dica especial. Um outro detalhe, por que é necessário que o terapeuta de spa tenha o registro de microempreendedor? Porque mesmo que ele atue em clínicas e spas como colaborador, mesmo que esse espaço não seja dele, normalmente ele vai trabalhar de maneira comissionada. E os gestores, os donos dessas clínicas e spas, eles solicitam que o profissional emita a nota fiscal assim que ele recebe as comissões dele, para que não haja nenhum problema para a empresa, porque hoje em dia é mais comum trabalhar dessa forma. Então, seja o profissional que queira trabalhar para outras empresas ou aquele que quer atuar individualmente, por exemplo, quer atuar só como atendimentos a domicílio, ou tenho a minha própria sala, ou atendo num espaço da minha casa, você também precisa ter esse registro de microempreendedor individual. E caso você já tenha uma empresa um pouco maior, que já contemple com mais de 2 funcionários, é interessante você abrir uma microempresa. Aí sim, realmente é mais interessante que você conte com a colaboração de um contador. Você vai pagar um pouco mais de imposto, então já cresce um pouquinho mais a sua obrigação ali com essas taxas. E saiba que assim que o MEI, que é o microempreendedor individual, começa a ter um faturamento maior que o número estabelecido hoje em dia, que eu não vou entrar em números aqui porque isso muda de ano a ano, mas é necessário que ele mude de categoria para se tornar um microempreendedor. Então, é muito interessante você estar atento a essas questões burocráticas também, porque vai fazer parte da vida do terapeuta de spa, seja ele trabalhe em clínicas e spas de outros, ou que trabalhe para ele mesmo. Então, fique atento a isso e já faça o seu registro assim que terminar os seus cursos, assim que você já decidir atuar como terapeuta de spa, para que fique tudo certinho, para que você tenha direito a uma licença maternidade, para que você tenha direito a se afastar e ter uma ajuda financeira enquanto você está nesse afastamento. Então, tudo isso é importante caso você precise, em caso de necessidade. Então, o terapeuta de spa tem que cuidar da carreira dele, dessa parte burocrática também. Então, na próxima aula, eu falo um pouquinho mais sobre legislação, sobre todas essas partes que não são tão legais assim, mas é que a gente precisa estar de acordo para poder trabalhar de uma maneira mais tranquila, mais correta. Tá bom? Então, até a próxima aula.